Abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. E eu coloquei o título dessa mensagem assim: Desmascarando uma pessoa preguiçosa. Desmascarando uma pessoa preguiçosa. Provérbios, eu acredito que dos 66 livros da Bíblia, é o livro que mais fala sobre a preguiça, ou o preguiçoso, a preguiçosa. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 6 até o 11, a minha tradução, ela diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida no tempo da colheita. Ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do teu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Assente-se, por favor. Olha só. Quem aqui nunca sentiu aquela terrível sensação de frustração por ter deixado escapar uma importante oportunidade, mediante algo que deveria ter feito antes? Se eu tivesse guardado um pouco de dinheiro antes, se eu tivesse levantado mais cedo e preparado antes, se eu tivesse me alarmado na medida certa com relação a algumas coisas antes, se eu tivesse planejado, porque as pessoas planejam, mas planejam do jeito pobre. Isso é, um planejamento relaxado. Quando eu falo um planejamento pobre, é uma cultura nacional isso. Você vê, algumas culturas no mundo, eles planejam bem e executam de uma forma recorde, maravilhosa, perfeita, adequada. Agora, quando tem pouco planejamento, e eu não estou falando de tempo, não. Eu estou falando de planejamento. Pode levar um tempo, pode não levar tanto tempo, dependendo da experiência, mas executam algo de uma forma brilhante. Quando a pessoa planeja de uma forma pobre, ela vai ter muito mais trabalho depois, porque faz e depois vai ter que refazer mais uma vez, e depois não vai ficar a mesma coisa do que quando você deveria ter feito de uma forma adequada. Mas quando você se torna uma pessoa preguiçosa, sem perceber isso, porque a gente imagina assim, pastor, eu não sou uma pessoa preguiçosa. A gente não pode confundir um momento de cansaço nosso, eu preciso descansar, estou exausto, estou preguiçoso hoje, com uma vida preguiçosa. Uma vida preguiçosa, uma pessoa preguiçosa, porque aqui é desmascarar uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa preguiçosa é uma pessoa que procrastina situações na vida que deveriam ter tido atitudes já convenientes. Por isso que a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e dá alguns detalhes para isso. E um dos piores prejuízos para a vida cristã é a pessoa preguiçosa, que só vai entender depois de algumas sequelas da vida. Então eu quero destacar, dentre tantos pontos aqui, 3 pontos principais. A pessoa preguiçosa, ela tem uma falta de iniciativa. Sabe por quê? Porque a preguiça, ela paralisa. A pessoa até sabe o que precisa fazer, mas ela não começa. Quer que eu te diga algo? A pessoa preguiçosa é uma pessoa teórica. Sabe que precisa fazer um exercício, sabe que precisa melhorar a dieta, sabe que precisa tomar posturas no relacionamento, prazos no relacionamento. A pessoa sabe que precisa marcar um médico, a pessoa sabe que precisa ter uma postura de fé, a pessoa sabe que precisa começar a se organizar num planejamento, iniciar uma conversa com uma pessoa, resolver uma questão da vida, sabe de tudo,
mas teoria não muda nada. É a mesma coisa de tomar banho e jogar água no espelho. Não vai resolver nada. Pronto. No primeiro ponto aqui, já desmascarou uma pessoa preguiçosa. A procrastinação, ela está enraizada na preguiça. A pessoa que é preguiçosa vai ter problemas com iniciativa. Olha, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes é um livro escrito no final da vida, possivelmente de Salomão. Um homem que tem experiência com trabalho, com grandes obras, com coisas grandes. Um homem que teve experiência com Deus. E no final da vida, Eclesiastes significa reunião da assembleia. São conselhos de uma pessoa que viveu e que sabe os valores da vida. A principal frase ali é: tudo que há debaixo do sol é vaidade. Isso são experiências conclusivas. E ele diz, capítulo 11, versículo 4: aquele que só observa o vento, nunca semeará. Algumas pessoas ficam esperando uma próxima oportunidade sempre. Quando nós estivermos no templo novo, aí eu vou me envolver no diaconato. Quando eu passar dos 30 anos, eu quero estar com a vida mais organizado, aí eu vou pensar em casamento. Quando eu terminar a faculdade, eu vou iniciar tal coisa. Quando chegar no final do ano, eu vou mudar minha forma de alimentação. Agora não posso porque eu estou muito estressado. Aí eu vou conversar com aquela pessoa porque eu não quero morrer sem salvação. A pessoa preguiçosa, ela tem dificuldade com iniciativa. Ela posterga as coisas. As oportunidades, elas vão escapando. Aí sabe o que acontece? Presta bem atenção. Você vê uma pessoa que está bem sucedido naquela área que você está frustrado ou frustrada. Seja casamento, seja finanças, seja ministério, seja saúde, seja o que for. Vê uma pessoa promissora, vê uma pessoa avançada nisso. Aí a pessoa diz assim: foi sorte. Sorte é o nome que a pessoa preguiçosa dá para quem se prepara quando a oportunidade aparece. Porque quem está preparado, quando a oportunidade passa, a pessoa agarra. Você pega o tigre pela cauda, como diz, pelo rabo. Você aproveita a oportunidade. Agora quem não está preparado, vai fazer o quê? Vai fazer como? Não se preparou. E a vida vai passando. E você vai perceber que você vai avançando em idade, você não vai ter a mesma mobilidade. Eu conversando com homens ali, uma época eu falei: você vê como é que é difícil a gente fazer coisas fora do tempo, né? Quando você é novo, e dos teus pais, quem teve essa oportunidade, né, de criança, e você teve a oportunidade de estudar, mas não aproveitou, quando você casa e vai querer voltar a estudar, é muito mais difícil. Muito mais difícil porque você tem responsabilidades diferentes, muito maiores. Muito mais difícil porque agora você trabalha. Muito mais difícil porque você tem um conjunto de coisas que pesam muito mais, inclusive a tua idade. Inclusive o tempo. E quanto mais tempo demora para a gente ter algumas iniciativas, mais difícil fica. Você conhece aquelas pessoas que era para estar felizes e casados já para sempre, mas que ficaram no lenga-lenga na vida? Deixa a oportunidade passar, perde o interesse, perde a seriedade. Daí lá na frente, eu deveria ter feito, eu deveria. E aí é uma vida de arrependimento. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que o lugar que mais tem tesouros escondidos na terra é o cemitério. Porque ali os sonhos foram enterrados de pessoas que tinham planos, queriam fazer para o amanhã, mas que poderiam ter feito hoje. E isso é muito pesado. Então, a pessoa preguiçosa, ela é uma pessoa que ela vai ser apenas teórica. Teórica. Segundo ponto, que eu achei importante destacar. A pessoa preguiçosa é uma pessoa inconsequente. Por quê, pastor? Tem gente que até começa, mas não conclui. Se começar, não conclui.
Nunca está firme no casamento, nunca está firme na igreja, nunca está firme numa profissão, nunca está firme com a saúde, nunca está firme com qualquer coisa que começa a fazer. É impressionante. Você lembra aqueles trabalhos de escola, que a pessoa ia fazer aquela capa nojenta e escrevia trabalho, começava a fazer tudo bonito. Daqui a pouco chegava numa altura, meus irmãos, não cabia direito, fazia relaxado, o tempo já comia. Tudo isso. A pessoa inconsequente, ela não conclui o que começou e aí estraga. Provérbios, capítulo 12, versículo 27 diz assim: o preguiçoso, ele não assa a sua caça. Isso é, ele até caçou. A energia foi para conquistar alguém. Conquistou a pessoa, ganhou o coração. E aí, sabe o que acontece? Tem que ter adaptações na vida. Aí relaxa. Como é que você fez para conquistar alguém? É interessante, né? Filho, principalmente menino, entre 7, 8 anos até uns 12 anos, tem que ameaçar para tomar banho. E quando está no banho, tem que ameaçar para sair do banho. Mas quando está interessado em alguém, toma 10 banhos no dia. Pega perfume do pai. Pega a roupa emprestada. Então, isso se esforça. Conquistou alguém, alguns começam a relaxar. Aí fica aquela botina que parece ter um demônio lá no meio, por causa do cheiro, já não cuida. Casa, relaxa já, copa para todo lugar, posterga tudo que vai fazer. Eu já falei para você, que se eu falei que eu vou cortar a grama, eu vou cortar, não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses. Olha aí, esses pedreiros que nunca dão em nada, que fazem tudo para os outros, chegam em casa, é aquela tomada que tem que colocar, é aquela parede que tem que calfinar. Isso, durante um período curto, tudo bem. O problema é uma vida assim. Olha aí esses latoeiros, que arrumam o carro de todo mundo, mas o próprio carro, de que jeito que é? Sempre aquela massa para terminar, para lixar, sempre aquele negócio para pintar, sempre aquilo. Aqueles serralheiros que o ferro está enferrujado de alguma coisa que ele começou em casa, ou que ela começou. Mulheres, homens, seja o que for. E aí usa um negócio que não é um versículo, gente. Não é um versículo. Casa de ferreiro. Você conhece, né? Espeto de pau. Desmascarando uma pessoa preguiçosa. E preguiça na Bíblia é pecado, gente. É pecado, é sério. Isso é muito sério. A pessoa preguiçosa, ela é inconsequente, por quê? Porque está pensando em si só, de uma forma egoísta, está pensando no momento, não está pensando nas pessoas ao redor, na sua família, nas pessoas. Eu aceitei Jesus, agora eu sou uma pessoa salva, oh, que maravilha, Deus, eu quero te louvar, e eu quero me sentir bem. A pessoa acha que a salvação é se sentir bem. Você acha que pastor todo dia está se sentindo bem? A maioria das vezes não, você tem fé. É gente o dia inteiro contando desgraça. Você acha que alguém vai procurar você para, pastor, estou assando uma carne aqui, vem aqui? Raramente, geralmente bomba estourou, o negócio está azedo, tiro para todo lado, pastor, como se fosse policial, como se fosse médico, como se fosse seja o que for, e vai ligar, e toda hora, e você vai dar atenção para todo mundo. É todo dia, é de manhã, de tarde, de noite. Mas, o que eu estou falando para você é que a salvação não é se sentir bem. A salvação se envolve pensar como Cristo. Agora eu estou salvo, mais pessoas precisam ser salvas, porque quando o momento emergente acontecer, elas têm a quem recorrer, que é Cristo, e a comunhão. Já ouviu falar que água parada dá dengue? E crente parado dá dengo? Fica dengoso, fica dengosa, fica manhoso, porque pensa só em si. Vira um mar morto. Eu quero ver aonde que eu tenho vantagem nisso, aonde que eu tenho vantagem naquilo. Jeremias 46, versículo 17, dá um exemplo sobre Faraó. Faraó deixou passar o tempo adequado, porque pensava na sua vaidade, pensava nele. Chega Moisés e fala, Deus manda dizer para você, Faraó, deixa o meu povo ir. Está tudo cheio de praga. O que Faraó responde? Tá bom. Tomorrow. Tá bom. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu vou deixar. Por que não deixei hoje?
Por que não tem iniciativa hoje? Por que todo mundo vai passar madrugada sofrendo? Por causa da decisão de uma pessoa, os filhos sofrem. Por causa da decisão de uma pessoa, o marido não para de sofrer, a esposa não para de sofrer. Por causa da inconsequência de uma pessoa preguiçosa. A Bíblia fala muito para a gente ser diligente. Provérbios 13, 14, diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue. O preguiçoso deseja, mas nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Você sabe o que é uma pessoa diligente? É uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa zelosa, é uma pessoa presteza, uma pessoa que tem presteza, isso é, uma pessoa que ela é prestativa, é uma pessoa que tem empenho. A pessoa diligente alcança os seus sonhos, os seus objetivos e tudo mais. Deus tem promessa na tua vida, você acredita nisso? Mas Deus também tinha promessa na vida daquelas pessoas que morreram ontem. O que aconteceu? Eu vi uma pessoa falando assim: pastor, você pode ter promessa na tua vida, mas se você se jogar na frente do biarticulado, você vai com promessa e tudo. O desejo de Deus é nos abençoar, mas a pessoa que é diligente, ela alcança os objetivos. Eu lembro uma vez que eu cheguei, tem pessoa invejosa, tem para tudo, qualquer canto. Pessoa que diz que é sorte, é para todo canto. Um dia eu fui numa igreja considerável, uma igreja bem sucedida, de uma pessoa que não é preguiçosa. E quando eu saí de lá, tinha alguns pastores, e eu fui de lá exatamente sendo objetivo. Converso, cumprimento todo mundo, faço o que tem que fazer, objetivo, conhecendo eu, faço uma piada, uma brincadeira aqui e saio. Quando eu saí, depois um pastor me procurou. Sabia que quando você saiu dali, teve pastor que falou: com os outros ajudando é fácil. Ganhou um templo para administrar. Também na idade que ele tem, é muito mais fácil, eu já não tenho a mesma mobilidade. Outro, pessoas falando absurdos. E que não acompanha a diária de uma pessoa. Eu andei postando uns vídeos desde o ano passado, quando a gente está trabalhando aqui, exatamente para estimular, para atrair pessoas, para envolver pessoas. Aí esses dias, algumas pessoas vieram comentar: estão falando que você está fazendo esse tipo de coisa porque você quer reconhecimento, porque você quer aparecer, porque isso. Eu falei: geralmente quem está parado fala esse tipo de coisa, quem está amargo fala esse tipo de coisa. Geralmente, então, se você fizer, vão reclamar, se você não fizer, vão reclamar. A questão é que você tem que fazer o que você entende de Deus, o que é correto. Tá? Enquanto tem pessoas tirando foto do corpo ali, tirando foto de seja o que for, se você registra um trabalho na obra, se você fala a palavra de Deus, se você pula outras pessoas, tem gente que vai reclamar também. Mas não é por isso. Você não pode ser inconsequente, você tem que ser produtivo e tem que somar. Ser diligente é ser uma pessoa zelosa, zelosa com o corpo, zelosa, meu irmão, com aquilo que está colocado nas tuas mãos para administrar, seja o que for. Agora vai fazer como o faraó? Amanhã de manhã, ano que vem, semana que vem. Terceiro ponto, que desmascara uma pessoa preguiçosa: desculpas esfarrapadas. O enrolão, ou a enrolona, usam desculpas boas para não fazer o que tem que fazer. Quer que eu fale para você de uma desculpa boa? A pessoa fala bem assim: tem que trabalhar. Eu não posso porque eu tenho que trabalhar. A outra desculpa boa: não sabe, pastor, a minha família, porque Deus é a favor de família, né, pastor? Então quem que vai questionar isso? Mas você precisa ser honesto com você. Não, pastor, o meu descanso é sagrado, eu tenho que... Aí as pessoas usam desculpas boas, porque daí ninguém vai questionar, mas para não fazer o que tem que fazer. Quem que vai questionar? Que se eu não fizer lá em casa, se eu não fizer aonde? Quanto homem que fala bem assim: pastor, eu vou vir ajudar a trabalhar aí. Daí chega no dia, não aparece. Falei: irmão, o que aconteceu? Pastor, até e aí minha mulher falou: como que você vai ajudar na igreja se tem coisa para fazer em casa? Não vai não! E vai continuar com palerma assim. Por quê? Não faz na igreja e não vai fazer em casa. Porque a mesma desculpa que ele vai usar em casa, vai usar na igreja e seja onde for. A pessoa preguiçosa
usa desculpas esfarrapadas. O preguiçoso sempre encontrará justificativas para não agir. Provérbios capítulo 22, versículo 3 diz bem assim: sabe por que eu não vou trabalhar? Porque tem leão lá fora e ele pode me pegar. É o que está escrito em Provérbios. Desculpas. O que adianta eu trabalhar? Eu vou morrer mesmo, as coisas vão ficar aí. O que adianta eu limpar, lavar a louça? Vai estar sujo daqui a pouco. O que adianta eu fazer as coisas? Ninguém dá valor para mim. Já viu isso? A pessoa preguiçosa, ela usa desculpas esfarrapadas assim. Culpa os outros sempre. Sabe o que é, Senhor? A esposa que o Senhor me deu. Sabe o que é? Foi a serpente. Sabe o que é? O meu marido não colabora comigo. Sabe o que é? Os meus filhos não me dão valor. Sabe o que é? Os meus pais me deram uma criação muito difícil. Culpam a idade, culpam o trabalho, culpam o Brasil, né, o país, culpam seja o que for, mas sempre estão culpando pessoas com desculpas esfarrapadas para não fazer as coisas. Sempre. Então o preguiçoso vai ser desmascarado por suas desculpas. Quando não é uma coisa, é outra coisa. Mas essa pessoa se tornou um profissional. O que você faz da vida? Eu sou um desculpólogo, formado em desculpologia. Quer ver? Me chama para fazer alguma coisa, eu vou ter uma desculpa boa. Ninguém vai questionar. Quer ver? Fala aí. E se você arruma uma solução, a pessoa vai arrumar 10 problemas para aquela solução. E se você arruma uma solução para cada problema, vai arrumar mais 10 desculpas para não agir, para não fazer, e seja o que for. E sabe por que eu não venho no discipulado das mulheres? Porque tal fulana está ali. Sabe por que eu não vou no coral? Sabe por que eu não vou nos cultos? Sabe por que eu não me envolvo? Sabe por que tem panelinha? Porque assim. Sabe por que eu não caso? Porque não tem homem, porque não tem mulher. Hoje em dia está tudo mais de... Sabe por que... Meu irmão, a pessoa preguiçosa, ela vai sempre culpar os outros ao redor. Sempre. E aí a vida vai ficando. Já viram aquelas histórias daqueles homens que ganharam na Mega Sena? Milhões e milhões. Ficaram milionários assim. E perderam tudo em 10 anos. Gastaram tudo em 5 anos. Não passou de 10 anos. Eu vi um homem esses dias, a história de um homem, que ele ganhou na Mega Sena. E ele almoçava todo dia e jantava no restaurante mais caro do Rio de Janeiro. Teve dias que ele levantou e falou: é o seguinte, eu vou pagar a conta de todo mundo aqui. Ele chegou a fretar avião, comprar todas as passagens, só para ele viajar sozinho. E chegou um dia que ele esqueceu alguma coisa, ele voltou com o avião. Olha só. Quando o carro estragava, ele abandonava o carro, ele comprava um outro carro. Só para você ter uma ideia. Então, a pessoa preguiçosa, ela não vai ter um cálculo financeiro, ela não vai ter um planejamento financeiro. A pessoa preguiçosa, ela tem uma teoria de coisas muito grandes assim. Não, você vai comprar um caminhão, caminhoneiro, hoje em dia vale a pena isso aqui. Aí a pessoa, em vez de, não, eu tenho que começar dessa forma, como eu consigo, eu pago, eu vendo, e daí depois eu avanço para um caminhão melhor. Não, a pessoa, não, eu quero ter um caminhão assim, já, de quase 3 milhões, o caminhão com a carretinha, e já pensa grande. A pessoa, e aí é o seguinte, tudo viram nada. Da mesma forma, qual profissão que você quer ter? Eu quero ser médico. O que o médico pensa? Com quem ele se relaciona? O que ele lê? O que ele faz? A pessoa vai se moldando a isso. Mas eu quero ser médico. E aquilo serve só de desculpa para não fazer outras coisas. Não, eu não vou trabalhar. Não, eu não vou limpar o banheiro porque eu vou ser médico. Porque eu não vou. E aí começa com tudo. Desculpas e mais desculpas. Pelo amor de Deus, a prevenção é o melhor remédio, porque algumas coisas não se recupera. Você já deve saber disso, né? As pessoas que estão me assistindo também já devem saber disso. Algumas coisas não se recuperam, como dependendo da situação da família, a saúde, a questão das finanças, não se recupera. E aí vai ser aquela vida de lamento, culpando todo mundo. E aí é o seguinte, agora eu não quero ter força de reação, porque eu estou magoado, eu estou com raiva, agora eu estou em depressão. E agora alguém vai ter que explicar por mim o que eu não quero mais, eu tenho preguiça até de explicar.
E Deus não responde à nossa dor. Deus responde à nossa fé. Deus responde à nossa iniciativa. Deus responde, meu irmão, à nossa caminhada. É na constância que nós somos abençoados. É na constância. Quando uma pessoa perde a bênção da constância, a bênção da rotina, aí que ela vai acordar como era abençoado com essa rotina. Não é? Como era abençoado com essa rotina. Agora, você quer vencer a preguiça? Poxa, teve gente que foi ressuscitado aí, que benção. Muita gente ainda está morto ainda. Quer vencer a preguiça, meu irmão? Nós vamos precisar buscar bons exemplos. Primeiro ponto, buscar bons exemplos. Tem alguém na tua vida que seja uma referência boa para você? Tem alguém? Aquela pessoa que às vezes faz tudo gemendo, mas faz. Vai sentar, levanta. Tem gente de 70, 80 anos que não para, está lá andandinho, faz comida, faz aquilo, e não para, e tem rotina, e cuida das galinhas, e não sei o quê. Eu lembro da minha avó, com 93 anos, ameaçando todo mundo ainda. Uma vez ela com 93 anos, uma perninha de alicate, que andava assim, ó, e os dentes bons. Com um cutelo cortando os pés de mamão. Esses pés de mamão nunca produziram nada. Mas vó, o senhor tem que deitar. De que jeito? Que só tem incompetente ao redor. Aquele jeitão brincando. Mas na verdade, gente, eu não estou falando de um extremo aí. Eu estou falando se tem alguém na tua vida que serve como referência. De alguém que, mesmo cansado, mesmo com dor, mesmo desanimado, faz igual aquele piazinho que aparece no TikTok lá. Vamos lá, né? Mais um dia. Não está fácil esse negócio de escola, não. A gente deve ter uns 4, 5 anos de idade. Acho que uns 5 anos de idade, mais ou menos. Não está fácil esse negócio de escola, não. E o pai dele, mineiro, dá risada, fala: como é que está a tua rotina? Como é que é? Eu acordo 4h30, tomo café com você, pego um ônibus ali 5 horas e vou para a escola. E não está fácil? Não está fácil. Mas ele está sendo sincero. Não está fácil. Com a mão no cabelo assim. Falta quanto tempo? 17 anos ainda. Quanto tempo vai faltar para você estudar? 17 anos. Mas vamos lá, né? Mais um dia. Mais um dia. Não é todo dia que você vai estar para trabalhar, para cuidar, para fazer as coisas. Não é todo dia que você vai estar contente. Às vezes, dependendo da situação, a maioria dos dias você não está fácil para você, não. Você tem que encontrar o sabor daquilo que você está fazendo. Mas você precisa de boas referências. Sabe por quê? O segredo da vida é andar com quem deu certo. E aí, meu irmão, você vai ter inspiração correta. E você descobre que quem deu certo na vida são pessoas chatas para algumas coisas. Pessoas que têm rotina. Pessoas que pegam no teu pé, mas dão exemplo para isso. E a Bíblia vai falar, vai ter com a formiga preguiçoso. Coríntios 11, 1, vai falar algo interessante, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o que Paulo está falando. Isso é, a gente precisa copiar bons exemplos. Precisa. Tem gente que fala bem assim, vou com a roupa amassada mesmo, eu estou com preguiça, eu não vou passar roupa. Quer saber? Não vou escovar o dente antes de dormir. Não vai escovar o dente antes de dormir? Você vai ver o que vai acontecer com os teus dentes. A quantidade de açúcar que tem hoje, um monte de coisa, a química que tem, destrói os dentes muito mais rápido. E vai em algumas coisas da vida. A preguiça, quer saber? Trabalhei tanto hoje que eu não vou nem tomar banho para dormir. E a pessoa, ela vai desenvolvendo hábitos que vão empobrecer o futuro dela. Porque o futuro começa no presente. Eu não preciso ir nessas pessoas que falam que lê a sorte do futuro. Até porque isso é demoníaco. São espíritos enganadores. Mas, você quer descobrir o futuro de alguém? Está escondido na sua rotina diária. Está escondido. Se a pessoa faz um planejamento financeiro, se a pessoa ela tem uma rotina física com algumas coisas, seja o que for, o futuro dela está muito envolvido. Fica fumando para você ver o que vai acontecer com o teu pulmão daqui a alguns anos. Você vai ver. Mas é inocentinho, tem gosto de morango. Coma morango. Mas nenhum pulmão foi feito para fumaça. Nenhum.
Qualquer coisa que tire o teu juízo aqui, ó, seja bebida, seja... olha, eu vou te falar, tem mais acidentes pela maconha do que pelo álcool, para você ter uma ideia. Você pode pesquisar essas estatísticas que eu estou falando. A pessoa que fuma maconha, por exemplo, ela se torna uma pessoa teórica, se preocupa com aquilo que não tem que se preocupar e não se preocupa com aquilo que tem que se preocupar, se torna uma pessoa teórica, pode ter certeza. Olha, meu irmão, bons exemplos, por isso que a Bíblia dá um bom exemplo, fala, vai ter com a formiga ao preguiçoso. A pessoa preguiçosa fala, não, essa semana eu vou largar desse vício, essa semana eu vou parar de assistir tal coisa, essa semana eu vou parar, e não para, e já está se arrastando por anos, e aí, vai consumindo a tua vida. Vai ter com a formiga. Por que vai ter com a formiga? Olha o exemplo da formiga, que é algo tão pequeno. Elas não precisam ser mandadas. A formiga não precisa ser mandada para fazer o que ela faz. A formiga não precisa ser supervisionada. Naquele tamanhinho, não tem comandante, não tem chefe, não tem nada. Ela não precisa. Agora tem gente que é o seguinte, varreu alguma coisa, você tem que ir lá conferir para ver se varreu direito. Tudo faz um serviço relaxado. Tudo deixa fazer. Ah, sabe o que é? É déficit de atenção que eu tenho. O meu TDAH já adotou como um demônio de estimação algumas coisas, alguns comportamentos. Ah, sabe o que é? Eu tenho uma dislexia, então. Meu irmão, que desculpa é essa? A vida vem por superação. Você não tem que aceitar essas coisas como algo que você tem que morrer. Você tem que lutar contra. Você tem que achar o meio. Eu tinha uma gaguez terrível, quando eu ia falar em público, ia começar a falar pensamento muito rápido, como o TDAH mesmo, a pessoa tem um pensamento muito acelerado, e aí a linguagem não consegue acompanhar. Então quando eu ia falar em público, começava a gaguejar, acelerava demais, não conseguia organizar as formas de pensamento, e saía extremamente frustrado. O que eu comecei a fazer? Achei um jeito, eu comecei a escrever, e aí eu sigo essa pontuação. Ajuda a desenvolver muito melhor, mas isso você supera, você encontra um jeito. Deixa eu ver essas pessoas que nasceram sem os dois braços, fazem as coisas todas com o pé. Uma vez eu estava no centro de Curitiba, um homem que não tem mão, ele colocou um pedaço de garrafa velha ali, derreteu o plástico com uma agulha dessas de encher bola, tocando violão, e a gente com 10 dedos aí não aprende a tocar. Você está entendendo? As pessoas encontram um jeito, as pessoas se superam, mas hoje essas desculpas são muletas. Para que eu vou trabalhar? Eu vou viver de Bolsa Família, vou viver de auxílio disso, Bolsa Família da não sei. Acabou a produção, muita coisa virou sem vergonhice, e todo o auxílio que a gente tem pode servir para uma fase da nossa vida. Se receber uma cesta básica, todo mundo pode passar por esse momento, mas é para uma fase da vida. Agora algumas pessoas se encostam, porque ser doente, ser alguma coisa aqui, virou mérito para alguns, parece. Virou uma desculpa. Virou malandragem de alguns. De alguns não, pelo amor de Deus. Mas, por quê? Porque tem pessoas que se aproveitam disso, de pessoas que querem ser vítima. Tem gente que pode pegar uma mensagem como essa, isolar texto do que eu estou falando aqui, e querer processar, de maldade. Por quê? Porque algumas pessoas amam quem se auto-interpreta como vítima, e adotam isso para ganhar em cima. Seja o que for, voto, seja o que for. Então, meu irmão, busca bons exemplos. As formigas não precisam ser supervisionadas. As formigas são constantes, isso é, fé é constante. Tem gente que, eu tenho um pouquinho de fé agora não tenho mais. Agora eu estou ouvindo, agora não estou mais. Agora, esse ano eu vou engrenar, não engrenei. Vou deixar para o ano que vem, deixa eu me estabilizar primeiro isso aqui, deixa eu fazer primeiro aquilo de lá. A formiga, meu irmão, sempre, mesmo sendo pequena, é persistente. Eu estava estudando a história do Mike Tyson, e para mim Mike Tyson foi um dos maiores lutadores de boxe. Foi um dos maiores, mesmo sendo dos pesos pesados, um dos menores. Porque ele teve que superar a sua altura. Os homens peso pesado, tudo com uma altura, meu irmão, 1,90 de altura, 2 metros, no mínimo 1,86 de altura. O Mike Tyson, se eu não me engano, eu não sei se é 1,68 que ele tem, 1,70, eu não lembro, mas é algo que é abaixo da média.
Então ele não tinha ali uma envergadura para alcançar. O que ele teve que fazer? Ele teve que treinar isso aqui, ó. E ele teve que treinar proximidade com esses homens para bater por baixo. Isso é, mesmo ele sendo pequeno, ele teve que se superar. Vai ter com a formiga sendo pequena, meu irmão, ela faz um arrebento num monte de coisa. Um monte de coisa. E inimigos muito maiores. Vai ter com a formiga, vai dar um jeito de fazer, de resolver. Olha aqueles homens que têm músculos de homem para fazer o que é para homem fazer e não fazem. Aí as esposas que não têm músculo para aquilo, acabam fazendo. Crianças que acabam assumindo o papel de pais no lar, porque os pais não têm responsabilidade como deveria. Meu irmão, sabedoria é viver de uma forma organizada e prática. Sabedoria é viver de uma forma organizada e prática. Chegou em casa, chave no lugar, carteira onde tem que colocar, sapato onde tem que colocar. Agora tem que chega, meu irmão, em casa e joga tudo. A vida é uma bagunça para tudo. É carro que tem que arrumar e nunca arruma, vai fazendo remendo. É a casa desorganizada. Não é porque as coisas acontecem, que você tem que ficar organizando, lavar louça. Mas tem gente que dificulta a vida, tudo vai atropelando, tudo vai embolando, e uma coisa vai ficando para outra e sempre... E aí as coisas vão se endividando. Mas sabedoria é viver de forma organizada, para que você possa ser prático. Segundo ponto, se você quer não ser uma pessoa preguiçosa, organize a tua agenda. Organize a tua agenda. A Bíblia vai falar ali em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 a 16, ela vai falar algo bem prático ali. Tendo cuidado da maneira como vivem, de uma forma modesta. A Bíblia fala moderada, modesta. Tem gente que não come de uma forma modesta, não se veste de uma forma modesta, não gasta de uma forma modesta, não faz nada de uma forma modesta. Nada. Isso vai complicar. Uma vez um pastor, era 11h30 da noite, ele comeu meio leitão. Ele foi parar no pronto-socorro. Porque come, aliás, passou tão mal durante a vida dele, por conta disso daí, que ele quase morreu. Quase morreu, ele ficou muito mal de saúde e ele teve que mudar o estilo de vida. Porque tudo se resumia nisso. Isso é, não come de uma forma moderada. Come de uma forma... Agora, tem gente que, quando fala de coisa moderada, não se veste de uma forma moderada. Em que sentido, pastor? Tá? Em que sentido? Tem gente que é o seguinte... Eu só uso roupa da Yves Saint Laurent. Da Andrew Cunanan. Eu só uso da marca... E aí, meu irmão, eu sempre atrás estava vendo um site lá, uma roupa íntima, R$9.000. R$9.000 uma roupa íntima e coisa e tal. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí, eu quero comprar um iPhone. Não tem. Olha como é que está a parede da tua casa. Olha sobre as prioridades de filhos e tudo mais. Olha como está tal coisa a tua vida. Não, mas é status, eu ganho espaço com isso, eu ganho... Meu irmão, pelo amor de Deus, seja mais honesto com você. Se você pode ter, tudo bem. Mas muita gente está se esforçando de uma forma terrível, dando golpe nos outros para andar com um carro legal. Eu vi um homem com um comentário interessante. Ele escreveu embaixo: indo trabalhar com o meu Uno, com o meu Fiat Uno, 2011, 2012, aquele quadradinho ainda, que não paga, 2011 não, 2005, não paga o IPVA, gasto R$100 por semana para ir trabalhar todo dia, R$100 por semana de combustível, e o carro com a manutenção em dia. Olha aí, eu não estou falando para você dos extremos, eu estou falando para você da tua condição, em ter sabedoria, que tem algumas pessoas que não vivem de uma forma moderada, isso é, fica até tarde no celular, no joguinho ou rede social, e não acorda no horário que tem que acordar. Sabe o que é, pastor? Eu tenho dificuldade para acordar. Que dificuldade para acordar o quê? Falta consideração com a vida das pessoas ao redor e com os compromissos que você assumiu. Então não vem com essa conversa não. Não dorme de uma forma moderada, não conversa de uma forma moderada, não faz nada de uma forma moderada. Cuidado, tenha organização na sua agenda, meu irmão. Tá? Numa época em que
tudo muda muito rápido. A nossa defesa é a tentativa de se antecipar, como as formigas fazem. É verdade. Organizar a agenda, o que é? Quando que você fez o teu exame de sangue? Para ver como é que estão as tuas vitaminas. Eu tenho que trabalhar. Desculpa esfarrapada aí. Sabe o que é? Eu não tenho plano de saúde. Desculpa esfarrapada aí. Sabe o que é, pastor? É a minha mulher que faz essas coisas para mim e ela não faz, essa mulher. Sabe o que é? Pelo amor de Deus. Passou dos 40, homem. Quando que você vai fazer pelo menos o exame de sangue lá com relação à próstata? Ou não é só isso não. Colonoscopia, homem ou mulher, porque intestino, não aparece dor no início não, nada. Intestino, meu irmão, é colonoscopia, não aparece com radiografia, com nada não, é colonoscopia, a cada 3 ou 4 anos para fazer. Cuidado que tem que se ter, muito sério. O pão de hoje em dia não é o mesmo pão dos anos 70 não, tem muito mais química, é muito mais favorável a algumas coisas. Vitaminas que você tem que repor, senão qualquer virada de tempo que dá, qualquer inverno, a garganta fica ruim, fica mal, sempre está ruim, significa que está com a imunidade baixa. Quando que você foi no médico e escutou o que os exames e o que o médico disse para você? Manutenção. Aí tem gente que chegou a época de vender alguma coisa, procrastina, não vende, daí quando quer vender, ninguém vai comprar. Época de comprar tal coisa que deveria investir, sabe disso, as pessoas estão falando, não faz. Quando vai comprar, tudo muito, muito, muito mais caro. Cuidado com esse tipo de coisa. Agenda. Organize a sua agenda, as suas ferramentas. E o terceiro ponto para finalizar com você. Se você não quer ser uma pessoa preguiçosa, estabeleça alvos na sua vida. Paulo disse, em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. Por isso que nós fazemos projeto de vida. Por isso, tem gente que usa aquela desculpa esfarrapada, o amanhã pertence a Deus. É lógico que sim. Lógico. Mas sabe o que eu acho interessante? Em toda a Bíblia, Deus nos respeita. Nós precisamos colocar a nossa intenção, o nosso projeto, o que a gente imagina, porque a imaginação são fotos do futuro. A gente precisa apresentar diante de Deus. Uma pessoa preguiçosa não faz isso não. Parece aquela música do Roberto Carlos lá, vivendo por viver. Depois fica se lamentando aí. Mas nós precisamos apresentar o nosso projeto para Deus, os nossos planos para Deus, e nos esforçar para isso, pelo amor de Deus. Meus irmãos, a preguiça te mantém onde você está e regredindo, mas a disciplina te leva aonde Deus quer que você esteja. Deus quer o melhor para a gente, sim, qual pai não quer o melhor para os seus filhos? Mas enquanto você fica nesse lenga-lenga, eu estou magoado com a irmã Marlene. Agora não estou magoado com a irmã Marlene. Agora eu estou magoado com o Lucas. Não estou mais magoado com o Lucas. Agora eu quero me envolver com... Agora não quero me envolver mais. E aí toda hora lenga-lenga com o marido, com a esposa, com filhos, com gente da rua, com gente do trabalho. Estabeleça alvos. Não, eu não vou deixar essas coisas acontecer não. Sabe por quê? 90% das vezes é mal entendido. Ou 90% das vezes, você está sem pele. Isso é muito sensível. Alguém fez alguma brincadeira, falou alguma coisa, já se machucou, já se fechou de novo, por uma tendência lá do passado de rejeição. Que você precisa se organizar com Deus. Precisa. Porque senão qualquer ambiente que você vai, as coisas vão se repetir. Sempre. Aquela figura do pai destrutiva, só vai migrar para líderes, para marido, para esposa. Qualquer pessoa que tenha uma figura de líder, seja professor, seja o que for. Cuidado com isso. Então estabeleça alvos. Daqui 5 anos, como que você quer estar? Daqui 5 anos, pastor, eu quero estar com a minha casa própria. Mas até então é teoria. De que forma você quer fazer isso? Pegando o teu dinheiro, que está curto, e já comprando uma pizza de início? Comendo em fast food, direto, ainda que arrebenta as tuas veias, tua saúde, fígado, rim, estômago, tudo, pâncreas. Comendo desse jeito, gastando, olha, roupa e fast food, lanche, essas coisas, vai muito dinheiro, não tem um planejamento para nada, e não é fiel ao planejamento. Já era para você ter muita coisa, né? Daqui 10 anos, como que você quer que esteja a tua vida?
O que você fará da tua vida daqui a 10 anos? Onde que você vai morar? O que você tem feito para isso? Como que você quer estar com a tua saúde? Olha, eu lembro que com 20 anos eu pensava, meu Deus, com 40 anos eu vou estar velho. Com 15 anos, 20 anos eu pensava, com 40 anos eu vou estar velho. E eu quero estar desse jeito, pelo menos eu quero estar com a casa quitada, carro, e eu quero ter uma casa para receber netos. E eu tenho 40 anos, eu tenho casa quitada, carro quitado, e eu tenho uma casa para receber netos. Quando eu assumi a igreja, eu pensei, nós não vamos ficar pagando aluguel não, nós vamos comprar um terreno, nós vamos fazer uma catedral nesse bairro, nós vamos mudar esse mundo. Por quê? Nós vamos mandar missionário para o mundo, nós vamos fazer tal coisa. Mas todo dia eu estou trabalhando para essas coisas. Porque você tem que ter alvo na tua vida. Alvo! A pessoa que não tem alvo na vida, principalmente na fé, sabe o que faz? Vai no culto, assiste, foi bom, foi interessante, e volta e continua vivendo a mesma vida. A pessoa que não tem alvo, meu irmão, não se envolve, tem desculpas. A pessoa que não tem alvo, meu irmão, não vai mudar nada dentro da sua casa. Uma vez chegou uma moça para mim, 20 e poucos anos atrás, o meu marido não me dá bola, meu marido não me procura, meu marido não me... Mas como que você era quando ele te conheceu? Toda glamurosa, confiante, perfumada, com vestido, sorridente, assim. Agora como você está, olha aí, ranhenta. Olha como é que você está aí, ó, choramingona, reclamona de tudo, rabugenta. Meu irmão, conquiste o teu espaço sem precisar abrir a boca. Se cuide. Mas eu não tenho dinheiro para usar. Falei, olha o tanto de brechó que tem aí. Na igreja vai ter bazar agora, R$1. Na época era R$1. Essa mulher, ela escutou tanto o que eu falei, que ela virou dona de um brechó depois. O casamento dela salvo, e eles mais de 20 anos casados. E o marido dela correndo atrás dela, postando foto dela, elogiando ela e tudo mais. Depois, porque estava pronto de abandonar. Por quê? Não foram as pessoas que te abandonaram, não. Foi você que se abandonou. E agora fica choramingando, atenção, reclamando em todo mundo. Ou com o olho assim, ó. Alguém está me enganando. Alguém vai me enganar. Alguma coisa vai acontecer. Porque você não se cuida. Você não se valoriza e diz que as pessoas não te valorizam. Não é desculpa isso. Não pode ser. Tenha alvo. Quanto que você quer ganhar? Qual o estilo de vida que você quer ter? Qual o estilo de vida? Porque planejar é fundamental. A história do preguiçoso é uma advertência para todos nós. É uma advertência. Existem algumas iniciativas que têm que começar hoje. Existem algumas coisas que têm que ser hoje. Ontem nós tivemos a pescaria dos homens. Eu nem sou muito... Se eu estou para pescar, eu estou para pescar mesmo. Mas eu não tenho nem vara para pescar. Mas a questão minha é a comunhão. Eu queria muito ir. Mas eu até conversando com o irmão Cris ali, com o irmão Zé, eu até falei, olha, irmão, acho que durante uns 3 ou 4 anos, possivelmente, dentro do que eu estou entendendo, eu vou ter que estar muito assíduo aqui. É bem desgastante, mas eu vou ter que estar dentro de cada oportunidade que aparece para terminar essa construção, para fazer o que tem que fazer. Sou ciente disso. Lá atrás eu falava já. Falava, pastor, quando ele estiver lá em cima vai ser mais fácil. Falei, não vai ser mais fácil não. Não vai ser mais fácil não. A diferença é que vai ter estacionamento, vai ter mais cara, vai ser mais isso, mais aquilo. Mas vai exigir muito mais da gente por um período. Por um período. A gente tem que entender essas coisas, se chama maturidade. Então você precisa entender que se você quer trocar de carro, vai exigir mais tempo de você. Que se você quer melhorar o teu casamento, vai exigir planejamento. Não choro, planejamento teu. Isso não vai poder sair de uma pessoa preguiçosa. Vai ter que ser sim, de uma pessoa que se importa. E outra coisa, não vem com essa desculpa que é de manhã cedo não. É que de manhã cedo, é que assim, não vem com essa desculpa não, porque quando você quer, você faz direito. Falta amor para Jesus. Falta amor por Jesus. Não vem com essa desculpa não. Seja qual for, Deus, Ele te dá graça. Você caminha até o mar. Quem abre o mar é Deus, mas quem chega até lá é você. E se você não caminhar até o mar não vai se abrir. Pode ter certeza. Pastor, sabe o que eu estou fazendo? O quê? Eu estou orando. Outra desculpa do preguiçoso. Só orando. Meu irmão, a oração é uma unção para a ação. É uma unção para a ação. Agora a pessoa, não, eu estou orando. Orando, você está
especulando uma brecha para você ter uma atitude. Você já está tendo atitude, você já está se mexendo. Agora a pessoa que fala, não, eu só estou orando. Meu irmão, é mentira esfarrapada de quem deveria ter atitudes na vida. Tá? Cuidado com isso, porque Deus quer abençoar a tua vida poderosamente. Eu acredito que hoje a máscara da preguiça caiu. E a gente pensa, eu não sou preguiçoso. Quando você começa a ver e se aprofundar a respeito disso, o objetivo é ser uma pessoa diligente. Uma pessoa diligente, uma pessoa zelosa. Tudo que te vier a mão para fazer, como diz lá em Eclesiastes 9:10, tudo que te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para onde vai não há sonho, não há projeto, não há nada, é sepultura. Faça conforme as tuas forças. Acontece que enquanto você está trabalhando no projeto, tem gente que está dormindo, tem desculpas para isso, tem gente que está passeando, tem desculpas para isso, tem gente que está fazendo um monte de coisa, ainda chega para mim e ainda quer dar lição de moral. Pastor, mas você tem que aproveitar mais a vida, porque a vida vai, mas eu estou aproveitando, só que eu estou sendo fiel e leal ao objetivo que tem que ter. Precisa, meu irmão, porque tem o tempo certo para as coisas acontecerem. Entenda isso, entenda isso. Você tem que trabalhar com a ferramenta numa mão e com a arma na outra, no sentido como Israel estava adiante, reconstruindo Israel, reconstruindo Jerusalém, os muros, era com a ferramenta numa mão e com a espada na outra mão. Por quê, pastor? Porque os inimigos ficam ao redor, você tem que ter respostas, você tem que estar bem resolvido no teu coração. Quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado, tinha folga na semana. Pastor, que triste, né? Trabalhar no dia 1º de janeiro, ou trabalhar no dia de Natal, às vezes. Pois é, mas isso está bem resolvido dentro de mim. Eu me planejo para isso. Agora você vai viver uma vida lamentando? Que de manhã, sabe, eu não preço. Que domingo é o dia do descanso. Esteja bem resolvido dentro de você. E pare de desculpas. Deus vai abençoar você. Amém? Deus vai te abençoar. Mas olha, se abençoe, tendo posturas confiantes em Deus. Jeremias estava se lamentando, Deus falou, fique em pé, aí eu falarei contigo. Fique em pé. Você acha que Deus vai dar moral para a depressão, meu irmão? Não vai dar. Você vai ver na Bíblia, está escrito em Joel, diga ao fraco, eu sou forte, diga ao pobre, eu sou rico. Você vai ver na carta de 1 João, que diz ali bem assim, jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes e porque já têm vencido o maligno. Jesus falou em João 17, ele fala, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai ver Filipenses, Paulo falando ali, Filipenses 2:9, olha, eu já passei aperto na vida, eu já tive em abundância, eu posso tudo nele porque ele me fortalece. Você vai ver na Bíblia, falando para você assim, fica de pé, eu vou falar contigo, tome a postura, eu vou falar contigo, tem iniciativa, se unja, no sentido de não querer jogar a responsabilidade para Deus, que é tua. Pare de espiritualizar aquilo que não é para espiritualizar, pelo amor de Deus. Tem coisa que é relaxo sim. Eu já vi gente indo atrás de emprego, chegando em hotel, chegando no hospital, e falando direto com o gerente que estava ali por acaso, né, com jesuicidência, né, que eles chamam. Não tem, onde que eu deixo um currículo, uma ficha de emprego, alguma coisa assim, porque eu cheguei na cidade e o gerente falava assim, olha, no momento nós estamos com um quadro de funcionários completo, e enquanto a pessoa está conversando com o gerente, aqueles panfletos que ficam ali, a pessoa organizava, então tá bom, deixava bonitinho, e o gerente, que tem uma holística incrível, observou aquilo e falou, essa pessoa é uma pessoa organizada, essa pessoa é uma pessoa que chega no ambiente e ela melhora, essa pessoa, isso é, amigo, faz o seguinte, deixa o teu currículo aqui que eu vou analisar, e acaba contratando a pessoa. Por quê? Porque percebe um princípio, mesmo quando pessoas são injustas com ele e com ela, essa pessoa continua correta e fazendo o que tem que fazer, como aconteceu com José lá no Egito. Ele não era do Egito, não era José do Egito, porque ele não pertencia ao Egito, era José no Egito. E onde ele esteve, seja na prisão, seja com os pais, seja no governo, não teve preguiça, não teve desculpas, teve alguém que teve um posicionamento, teve alguém que teve perdão, porque perdão não é para pessoa preguiçosa não, perdão é você pagar a dívida da ofensa que outra pessoa fez. E hoje, um ídolo vai cair por terra, que é a preguiça. Se coloque em pé em nome de Jesus.
Deus é bom o suficiente. Deus é bom e adequado. Deus é bom e nos faz pessoas diligentes. Amém? Eu quero orar junto com você. Coloca a mão no teu coração. A tua vida, meu irmão e minha irmã, tem que começar hoje. Algumas iniciativas hoje. As desculpas vão cair por terra hoje. E se tem alguma área da tua vida que você se identificou, você pode falar para Deus, você pode confessar para Deus. Vamos orar, vamos colocar nas mãos de Deus, mas vamos nos ungir para essas iniciativas, amém? Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que venha escutar a oração de cada pessoa que está na sua casa agora, cada pessoa que está no seu trabalho, cada pessoa que está passando por um momento angustioso, aflitivo, cada pessoa aqui da igreja que levantou cedo para estar no culto agora pela manhã. Eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus Cristo venha ministrar sobre as iniciativas dessas pessoas, os planos, sobre a ótica deste homem, dessa mulher que tem passado por resultados da sua vida. Eu quero pedir que o Senhor venha acender na mente dele e dela uma pessoa diligente, uma pessoa que seja exemplo, e também que esse homem, que essa mulher tenha um comportamento de merecimento, um comportamento de dignidade mediante o que tem alvo na sua vida. Peço ao Senhor essa maturidade, esta graça, e que Satanás caia por terra nesses falsos convencimentos dele, que Satanás nesses planos de pobreza dele, de falência dele. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que venha ministrar a graça libertadora e que os ídolos venham cair por terra em nome de Jesus. Iniciativas que tem que ter, posturas que tem que tomar, coisas que tem que falar, ofertas que tem que fazer. Meu Deus, alianças que tem que ser ungidas pelo Senhor. Assim, meu Deus, nós ligamos aos céus pedindo a tua bênção e o livramento em nome de Jesus. E todos digam amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Um grande abraço para esses que estão em casa, né?